Você conhece esse cântico? Isso mesmo. Esse é o nosso canal. Me chamo Carlos Rogério. Estou aqui para somar cada um dos irmãos. E esse nosso canal tem o objetivo de ajudar o movimento batista regular através de boa música, bons devocionais, boas conversas. Aqui, semanalmente, nós vamos compartilhar cânticos antigos, devocionais, métodos evangelísticos, vamos ter indicação de livros. E aqui, sempre que possível, vamos ter pastores, missionários, para uma troca de experiências e, acima de tudo, a glória de Deus, visando também a edificação dos santos. Então, temos vários quadros no nosso canal. E o primeiro quadro é essa música que eu acabei de dedilhar. Nosso canal é Dedilhando Teologia. E em cima dessa música nós vamos abordar um tema do nosso estudo hoje, que é justamente o silêncio de Deus em Abacuque. Convido você, meu amado, a meditar comigo em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque a razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Porque destruição e violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Vamos orar para que Deus se abençoe a nossa meditação. Querido Pastor Anselmo, suplicamos a Tua graça nesse momento de estudo, onde queremos assim entender a Tua palavra, entender o que diz no contexto em que foi escrito, trazendo aplicações pertinentes para os nossos dias. Continua conosco, nós suplicamos, não porque temos mérito algum, mas em nome do Filho amado Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, o livro do profeta Abacuque é sem dúvida pertinente, atual e necessário. A profecia de Abacuque se deu num momento de instabilidade religiosa, instabilidade política e, acima de tudo, um afastamento de Deus. O povo de Judá não obtendo exemplo do povo de Israel, que havia sido massacrado pela Síria, agora também entra em decadência e vai passar pelo juízo de Deus. Vai passar realmente pelo juízo poderoso da mão do Senhor. E Abacuque é levantado nesse momento para ser um arauto de Deus na tragédia. Mas, acima de tudo, a mensagem de Abacuque é para nós uma exortação a confiar em Deus, apesar das dificuldades e apesar do cenário que parece contrário ao caráter de Deus. O livro do profeta Abacuque também se torna atual e necessário, porque muitas vezes nós não entendemos os métodos com que Deus lida conosco. E não nos compete questionar esses métodos, antes somente confiar na soberania de Deus, no cuidado do Eterno. Portanto, queridos, quando você pensar no livro do profeta Abacuque, tenha sempre em mente que o silêncio de Deus temporário não anula o seu controle permanente. O silêncio de Deus temporário não anula o seu controle permanente. Porque, à luz do livro, nós vemos que do versículo 1 até o versículo 4, Deus sabe o que se passa. Deus está ciente do que está acontecendo com sua nação. Ele vê que a nação virou as costas para ele, não deu ouvido aos profetas que vieram antes de Abacuque, Isaías, Jeremias e tudo mais, e continuou no seu pecado, continuou nos seus caminhos longe de Deus, e agora viria sim o castigo prometido. Porque apesar da infidelidade do povo, Deus continuava sendo fiel, tanto no seu cuidado como na sua justiça, bem como também na sua misericórdia, que se renova a cada dia. Então, nós vemos claramente no versículo 1 ao 4, Deus sabe o que se passa, Deus sabe o que está acontecendo com o povo. Deus não está inerte, e era essa a dúvida do profeta Abacuque. Como é que Deus permite a violência? Como é que Deus permite o litígio? Como é que Deus permite a corrupção? É como se Abacuque estivesse vivendo realmente nos nossos dias, onde a justiça está sendo distorcida, onde realmente as leis não favorecem os mais fracos, onde o pobre é continuamente humilhado, onde o rico só leva vantagem ainda mais. É nesse momento que Abacuque se levanta para ser arauto de Deus, mas para primeiro ele precisa entender o caráter de Deus e a pessoa de Deus. Então Abacuque agora passa a observar e questionar com Deus. O profeta na época, no seu contexto,
eles tinham que passar a mensagem de Deus para o povo. Abacuque é totalmente contrário. Ele fala da mensagem do povo para Deus, ele questiona Deus. Enquanto os outros profetas, Jonas confrontou Nínive, Naum confrontou a Síria, Obadias confrontou Edom, e Abacuque confronta o próprio Deus. Muitas vezes as pessoas tendem a questionar, mas Abacuque brigou com o Senhor, questionou o Senhor. Não, Abacuque estava pensando de forma coerente com o caráter de Deus. Mas a lição que Deus queria ensinar para ele é que, apesar dos métodos diferentes, o resultado de Deus vai ser sempre obtido. A glória de Deus vai ser sempre obtida. Ele nunca vai estar em desvantagem, ele sempre estará no controle. Então, é claramente visto aqui no versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 que Deus sabe o que se passa. E por saber o que se passa, Deus também age no que se passa. Veja que ele diz, a partir do versículo 6, ele fala que: eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e temível é, dela não sairá o seu juízo e a sua iniquidade. Note, Deus está falando que ele vai levantar um povo pior do que Israel. Deus está mostrando para Abacuque que a cura é bem pior do que a doença. E esse é o maior dilema de Abacuque. Como pode um Deus tão puro de lábios, tão santo, permitir isso? Tudo isso porque Deus age no que se passa. Deus não fica inerte ao sofrimento dos seus, nem também fica inerte, impune ao pecado. Deus age no que se passa. Ele suscitou os caldeus, a Babilônia, um povo que era conhecido por sua ferocidade na captura dos seus prisioneiros. Era um povo arrogante, era um povo que não aceitava orientação. Esses soldados usavam os métodos de tortura cruéis, inclusive com a mutilação dos seus inimigos, dos seus cativos. Era realmente um povo perigoso, um povo que realmente viria para destruir, um povo que já tinha conseguiu destruir inúmeras nações. Era a potência em ascensão, já tinha vencido o Egito, tinha vencido a antiga Síria. Os caldeus vinham realmente para cumprir aquilo que Deus tinha determinado, não porque eles queriam, mas porque Deus os tinha levantado, porque Deus age no que se passa. Então Abacuque começa a entrar em parafuso, por assim dizer. Ele começa a questionar isso. Mas o que nós devemos lembrar nessa história é que Deus está sendo glorificado. Apesar de Abacuque não entender, no final do capítulo 3 ele vai entender. Então Deus sabe o que se passa, Deus age no que se passa. Ele levanta os caldeus como castigo para o seu povo. Mas depois ele fala para Abacuque que ele vai também punir os caldeus. Ele está no momento, ele fala: Abacuque, você vai subir com uma torre de vigia, você vai contemplar o que eu vou fazer. Em determinado momento da história, eu vou também punir os caldeus, eu vou dizimar essa nação, mas no momento eu quero que eles sejam meu chicote, eles façam parte do meu castigo. É importante observar isso. O texto sagrado também mostra como é que eram as características desse povo. Era um povo que tinha agiotas gananciosos, extorsão, tudo mais esse povo tinha de ruim em contrapartida de Israel. Então Deus mostra a realidade do povo babilônico, mas também mostra que ele está no controle de tudo. O livro de Abacuque, amados, termina com um cântico, onde Abacuque vai nos mostrar a essência da adoração baseada na confiança em Deus, entendendo que o justo vive pela fé. Tudo porque Deus também é glorificado no que se passa. Deus é glorificado no que se passa. Em forma de canto, o profeta passa a adorar a Deus. Ele mostra o quanto fica alarmado com as declarações de Deus. E ele próprio pede que Deus avive e desperte a sua obra. Era necessário que o povo tivesse um avivamento, possivelmente como foi na época do profeta do rei Josias, onde o povo de todo o coração se uniu, mas depois deixaram de lado o Senhor. Ele pede que Deus avive a sua obra. Ele pede então que Deus novamente mostre a Israel como tem que ser, que Israel possa aprender a lição. E aí a partir do versículo 17 do capítulo 3 você vê que o profeta Abacuque fala: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor,
Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a história do profeta Abacuque. Depois de entender que o silêncio de Deus não anula o seu controle, ele passa a glorificar a Deus e passa a depositar sua confiança em Deus. Sabia que o castigo viria, mas ainda assim entende que Deus será misericordioso. O povo também se arrependeu. No nosso momento, no nosso contexto que vivemos, precisamos sempre lembrar disso. Deus está no controle. E o mundo caminha de mal a pior como resultado da queda, como resultado do pecado, como resultado das afeições do homem, como resultado da conduta do homem, que nada faz além de piorar a situação. Não coloque nada na conta de Deus. Em determinado momento, Deus trará alento ao seu povo. Em determinado momento, Deus também nos abençoará. Mas no momento é necessário entender que Deus está no controle de toda a situação. Que Deus possa abençoar o seu coração, bem como da sua família. Amém? Foi bom, continua. E agora, como combinado no início, é hora de também relembrarmos essa música. A música que eu dei no início, vou cantar agora para você lembrar de cânticos antigos que trazem alento ao nosso coração, que trazem paz ao nosso coração. Que o cristão ele tem a paz de Cristo, e essa paz nós devemos cultivar dia a dia. Diz assim o cântico: maravilhoso e sublime pra mim, sem nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi, e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, salvo-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração, grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Amados, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. Esperamos ter de alguma forma edificado a vida dos santos. Curtam e se inscrevam para receber notificações. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.